Bum! Estudos para concursos, direito administrativo. Só que eu vou ler todo o conteúdo da página, parte de administração pública que tem aqui na apostila. Nota: pode algumas coisas estarem desatualizadas, porque isso aqui é velho, essa apostila. Mas isso aqui é tudo básico, tipo administração, conceito, teoria de função pública, introdução, Estado, poderes, executivo, legislativo e judiciário, daí princípios da administração, princípios são quase a mesma coisa. Ele tem o caput do artigo 37, tem eficiência, responsabilidade e proporcionalidade. Depois tem a organização da administração pública, administração direta e descentralizada, administração direta e descentralizada, as características. Ele fala aquelas coisas especificamente de autarquias, fundações públicas, empresas públicas, que às vezes, de vez em nunca, cai na droga das provas, perguntando o que é uma coisa, o que é uma coisa, o que é outra coisa. Assim. Entes autônomos, sociedades de economia mista, entes paraestatais, temas relevantes, agências reguladoras, organizações sociais, princípios fundamentais da administração pública federal também. E o problema? Não sei se elas estão atualizadas. Também tem umas perguntas. Eu leio elas? Vou ler os gabaritos delas. 9E, 8E, 7A, 6E, no 5E, 4B, 2A, 3C, 2A e 1B. O que eu faço? E assim, eu vou ler primeiro as perguntas, né? Daí se você ficar em dúvidas, para quando eu ler todo o conteúdo. A administração pública como tal, prevista na Constituição Federal 37 e na legislação pertinente, além dos órgãos estatais e das diversos tipos de entidades abrange também, coisas que abrangem, coisas que estão na administração pública, coisas que são consideradas administração pública. Isso é uma pergunta era sobre isso. Daí tinha aqui organizações sindicais, partidos públicos. Agora tá me confundindo isso aqui. Era tipo para separar, tipo, tudo isso aqui para mim é público, todas essas opções. Mas eu acho que eles estão tentando separar as coisas que são indiretas das coisas diretas, né? Tipo, não tá, isso aqui com certeza não está escrito desse jeito aqui, mas é o único jeito que faz sentido essa resposta. A resposta era as universidades federais que são que são fundações públicas. O próximo é as autarquias e as empresas públicas, isso aqui é indireto, como integrantes da administração federal indireta, equiparam-se entre si pelo fato de que ambas são, porque elas são indiretas, né? Elas são pessoas administrativas com personalidade jurídica própria. Isso é que torna elas indiretas. O próximo, a administração pública em sentido objetivo no exercício da função administrativa engloba as seguintes atividades, exceto atividades. Sobre as atividades da administração pública, elas são uma coisa que não é da administração pública, né? Porque está falando de exceto. Se lembre que exceto significa não. Exceto a elaboração legislativa com caráter inovador. Isso aqui é do poder legislativo, não é a administração pública que faz isso não. A única lei que a coisa de legislação que a direito administrativo faz é regimentos internos. Agora, então, se eu vou ler as outras próximas, as outras opções, eu vou saber quais coisas que a administração pública faz, né? A função administrativa, que é, ela faz a polícia administrativa, né? O serviço público, ela faz também o fomento de atividades privadas de interesse público e também faz a intervenção no domínio público. Quarta questão, quanto às fundações instituídas pelo poder público com personalidade jurídica de direito público, pode-se afirmar que elas são diretas, né? Vamos ver qual é a resposta. Elas são, os atos de seus dirigentes não são suscetíveis de controle do Ministério Público. Não são suscetíveis? Não, esse aqui era outro dia certo. É menos. Por isso que a pergunta e a resposta não faz sentido. É claro que elas são suscetíveis. Bom, há coisas que não são, que são suscetíveis, vamos ler as outras opções. O regime jurídico de seu pessoal pode ser estatutário, certo?
tem as mesmas características das entidades autárquicas, certo? Com essa finalidade jurídica de direito público. Seu patrimônio é impenhorável, isso também é personalidade jurídica do sistema público, e podem expressar poder, polícia, administrativo. Também é, né? Legal. Próxima questão é uma de princípios. Princípios são muito fáceis, a maioria das vezes. A exigência de constitucional de provimento por concurso público dos cargos efetivos tem seu fundamento na doutrina básica do princípio da isonomia. Isonomia significa que as coisas são justas, basicamente. Os outros princípios que tinham aqui nas opções eram publicidade, finalidade, legalidade e razoabilidade. Agora tem um problema aqui, meu. É que eu não sabia, eu não tenho certeza do que era isonomia. Eu sempre esqueço o que é isonomia. Então, nessa aqui, eu ia acertar, por causa que eu ia falar que com certeza não era nenhuma dessas coisas aqui. Ia acabar sobrando só a isonomia, que é a única que não tem a menor ideia do que é. Tipo, eu ia falar, não é publicidade, não é finalidade, não é legalidade, não é razoabilidade, nem um pouco, nada a ver, nenhuma dessas coisas. Mas só sobrou uma, e eu não tenho certeza dela, e daí eu ia começar a me confundir, tipo, eu tô pensando demais, essa coisa aqui não é alguma dessas publicidades, finalidades ou legalidades ou razoabilidades? Não, será que eu tô loucão? Não é alguma delas? Tem que ser a única que eu não tenho a menor ideia do que é? Tá, tá, tá. E daí eu ia errar ou acertar. Porque eu provavelmente, não, pelas minhas pesquisas de respostas que eu faço, eu tenho mais de 70% de chance de sempre escolher a que eu não tenho a menor ideia. Não sei porquê. Aí às vezes, a maioria das vezes, ela acerta. Bom, ou seja, na verdade isso aqui é bem científico, porque as pessoas conseguem identificar erros mais fáceis do que acertar, identificar as coisas certas. Né? Bom, próxima questão. Tratando-se de administração pública, assinale a alternativa falsa. Uma falsa? Sobre administração pública? Isso aqui é falso. O órgão decorre do fenômeno de descentralização. O órgão público decorre do fenômeno de descentralização. As fundações públicas devem ter o objeto de atividades de natureza social ou científica. Os bens das autarquias não estão sujeitos à penhora. Quer dizer, acabei lendo as outras coisas que estão certas. A falsa é: o órgão público decorre do fenômeno de descentralização. Errado. O órgão público não é descentralizado. O órgão público é o centralizado. As coisas extras que são descentralizadas é a administração indireta, né? A autarquia pode exercer poder de polícia administrativa, certo? A criação de empresa pública depende de lei que autoriza, mas sua personalidade advém do registro competente, certo? As fundações públicas devem ter por objeto atividades de natureza social ou científica, certo? E os bens das autarquias não estão sujeitos às penhoras, certo? Próxima questão. Ao contexto da administração pública que a Constituição Federal subordina a observância dos princípios fundamentais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e publicidade. Ué, cadê isso? Bom, o contexto. É que esses princípios abrangem os órgãos das entidades dos três poderes, das áreas federal, estadual, distrital e municipal. Bom, todas essas coisas estão aqui. Bom, próxima questão. Sobre os conceitos da administração pública, é correto afirmar: conceitos. A administração pública materialmente expressa uma das funções tripartites do Estado. A administração pública materialmente expressa uma das funções tripartites do Estado. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer, a administração pública faz todas. Tem uma parte, ela é executivo, o poder executivo, só que ela faz alguma parte judiciária, ela julga as coisas administrativas e também cria legislativo, cria leis administrativas, que são tipo regimentos internos, né? E as leis de autarquias, né? Eu não sei o que ele quer dizer com tripartite, pô, cara. Próxima questão. Quanto às empresas estatais, é incorreto. Uma coisa incorreta é: a composição do capital é a única diferença entre a empresa pública e a sociedade de economia mista. Né? Porque fazem dinheiro. Não pode fazer dinheiro a empresas públicas. A empresa pública só faz trabalho para administração, para a sociedade, né? Não pode arrecadar dinheiro. Vai. Próximo, quer dizer, já lemos as perguntas. Pergunta sobre administração direta, pergunta sobre administração pública, pergunta sobre princípios, pergunta sobre
sobre diferenças entre economia mista e outras coisas, e coisas tripartistas, né? Vamos lá. Introdução. A administração pública em geral deve ser estudada a partir do conceito de Estado que varia segundo o ângulo pelo qual é considerado Estado de Direito ao Estado juridicamente organizado e obediente às suas próprias leis. Sob o prisma político, podemos afirmar que o Estado é uma organização política que regulamenta as relações entre os povos e seu território. Elementos do Estado. O Estado é composto de três elementos originários essenciais e indissociáveis: povo, território e governo soberano. Aqui é o que está lá no básico do universo da Constituição, né? Acho que é artigo 1 ou 2. O povo é o elemento humano dos seres humanos. O território é o elemento físico, a base física, compreendendo o espaço terrestre, marítimo e aéreo e a sua linha de fronteira, inclusive as naturais prolongamentos desse espaço. E o governo soberano, elemento jurídico, é o elemento condutor do Estado, que governa, que detém ou exerce o poder absoluto e o poder soberania, ou seja, a independência em relação aos governos de outros Estados. A personalidade sobre a personalidade jurídica do Estado. A personalidade jurídica do Estado. O Estado é uma pessoa jurídica de direito público, é uma figura abstrata criada pela lei para assumir direitos e obrigações. Ele será sempre a expressão jurídica da coletividade que representa e o direito lhe reconhece. Uma personalidade jurídica baseada na hipótese de que ele representa a vontade comum da coletividade. Os poderes do Estado. A União possui seus órgãos próprios, seus poderes públicos, seu sistema de governo e sua organização, fundada no princípio da divisão dos poderes, que visa impedir e limitar a prepotência do Estado. Na clássica tripartição de Montesquieu, até hoje tratada nos Estados de Direito, são poderes próprios da estrutura do Estado, independentemente harmônicos entre si: o legislativo, o executivo e o judiciário. O poder legislativo tem por função típica elaborar e aprovar as leis, bem como fiscalizar os atos do poder executivo e representado na União pelo Congresso Nacional, que compreende o Senado Federal, que são 81 senadores, e a Câmara dos Deputados, que são 513 deputados federais. O poder legislativo também tem nos Estados-membros, representado pela Assembleia Legislativa, composta de deputados estaduais em número que varia no mínimo de 24 e no máximo de 94, conforme o artigo 27 da Constituição Federal, que é os carinhas dos municípios, né? Também, o Poder Legislativo no Distrito Federal é composto pela Câmara Legislativa, é composta por deputados distritais, conforme o artigo 27 também. E o Poder Legislativo no município, ele é a Câmara Municipal. A Câmara Municipal é composta por vereadores, cujo número varia de acordo com o número de habitantes, que constam no artigo 29, inciso 4, que fala quais são a quantidade de vereadores que pode ter. Depois, o Poder Executivo tem por função a típica aplicação das leis, a execução das atividades administrativas e é o órgão monocrático representado. Daí, cada um, os poderes são representados pelos representantes, líderes representados, né? Na União é o presidente, no Estado é o governador e no Distrito Federal é governador distrital. E nos municípios é o prefeito. Interessante que tem um poder executivo do Distrito Federal, né? O poder judiciário, depois, tem por função a típica de fiscalizar o cumprimento das leis, aplicando as sanções aos transgressores, bem como resolver os conflitos de interesse. Sua composição está disciplinada na CF. A teoria da função pública. Próximo ponto, teoria da função pública. Conceito e texto. Todos os poderes têm necessidade de praticar atos administrativos, ainda que restritos à sua organização, ao seu funcionamento, aos quais damos o nome de função típica, em caráter excepcional, admitindo pela Constituição pela Constituição Federal desempenham função de praticam atos que, a rigor, seriam do Poder Executivo. Exemplo, a função de auto-administrativa dos poderes legislativo e judiciário, a função judiciária do Poder Legislativo quando julga presidente e vice-presidente da República e os ministros dos estados nos crimes de responsabilidade. É a função legislativa do Poder Executivo quando edita decretos e medidas provisórias. Esses poderes são próprios da estrutura dos estados e cada um deles corresponde a uma função precípua.
legislativa, administrativa e judicial. A função administrativa é composta por uma atividade específica do Estado relativa à prática de atos que se satisfazer interesses de coletividade através da realização de serviços públicos exercida pela administração pública. A administração pública, conceito, é um conjunto de órgãos integrados na estrutura administrativa do Estado, encarregado para exercer no interesse da coletividade as funções determinadas pela Constituição e pelas leis. A administração pública encontra suas bases na Constituição Federal, que quer quando define a estrutura do Poder Executivo e quer quando define os fundamentos de sua organização, seus princípios e o regime jurídico de seus respectivos dos seus servidores. Sobre a administração pública e governo, expressam conceitos diversos segundo os aspectos em que se apresentam. Governo e a expressão política de comando da iniciativa da fixação dos objetivos dos Estados e da manutenção da ordem jurídica vigente, em atuando mediante atos de soberania e autonomia política na condução de negócios públicos, governo e conduta públicos. Governo é conduta independente da comanda, que é responsabilidade constitucional e política, mas sem a responsabilidade profissional pela execução. Interessante esse conceito aqui de governo. Vou marcar. Governo é conduta independente da comanda com responsabilidade constitucional, política, mas sem responsabilidade profissional pela execução. Responsabilidade profissional pela execução. A administração não expressa atos de governo, mas pratica então somente atos de execução, denominados atos administrativos, com maior ou menor autonomia funcional, segundo a competência dos órgãos e seus agentes, sem responsabilidade constitucional ou política, mas com responsabilidade técnica e legal pela execução. A atividade neutra, normalmente vinculada à lei ou à norma técnica, sendo o instrumental de que dispõe o Estado para pôr em prática as opções políticas do governo. O governo e a administração, com criações abstratas de Constituição e das leis, atuam por intermédio de seus órgãos e de suas entidades e de seus agentes. Princípios administrativos da administração pública. Princípios de uma ciência são as proposições básicas de uma ciência, porque a administração pública é a ciência da administração. Básicas, fundamentais e típicas que condicionam todas as estruturações subsequentes. São, portanto, as alicerces da paciência, sendo o direito administrativo da elaboração pretoriana e não codificada. Os princípios representam papel relevante nesse ramo de direito, permitindo a administração e ao judiciário estabelecer o necessário equilíbrio entre os direitos dos administrados e as prerrogativas da administração. Os dois princípios fundamentais que constituem a base estrutural de toda a administração pública são supremacia de interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Sobre o princípio de supremacia do interesse público, também chamado de princípio de finalidade pública, está presente tanto no momento de elaboração da lei como no momento de sua execução de concreto pela administração pública. O princípio de distinção que se faz entre o direito privado e o direito público leva em conta o direito que se tem em vista de proteger, pois o direito privado contém normas de interesse individual e o direito público normas de interesse público. Esse princípio serve de fundamento para todo o direito público, vinculando a administração em todas as suas decisões, pois os interesses públicos têm supremacia sobre os individuais. Sobre os princípios da indisponibilidade do interesse público, significa que, sendo o interesse qualificado como próprios ou coletividade internos ao setor público, os interesses públicos não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, por inapropriáveis. O próprio órgão administrativo que os representa não tem disponibilidade sobre os interesses públicos, confiados à sua guarda e à realização, nos termos do artigo 2 da Lei 9784. O interesse público é irrenunciável nessa autoridade administrativa. Interessante isso aqui, eu vou marcar. Depois eles colocam o caput do artigo 37. A Constituição Federal, no artigo 37, estabelece a atividade da administração pública quando determina sua submissão aos denominados princípios constitucionais. No caput está escrito: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados Federais e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu acho que está a mesma coisa desde sempre com essa apostila aqui. Princípio da legalidade, princípio da imparcialidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade, princípio da eficiência, que é o mais novo de todos. Sabe que tem perguntas que perguntam uma coisa besta, tipo, qual é o novo mais novo princípio? Daí a resposta era eficiência, né? Bom,
o princípio da legalidade é o princípio segundo o qual os atos praticados na administração pública devem obedecer rigorosamente aos restritos termos da lei, dela não se podendo afastar sob pena de invalidação do ato de responsabilização do servidor. A legalidade significa que o administrador público está em toda a sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e a eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei. Na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, porém na administração pública só é permitido fazer o que a lei autoriza, né? Essa é a frase que todos os professores mandam para você na cabeça. Na administração particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, porém na administração só pode fazer o que a lei deixa. Princípio de impessoalidade é aquele que veda tratamentos discriminatórios, não se permitindo a prática de atos de benefício em uma pessoa individualizada ou uma determinada categoria de pessoas. A finalidade de um ato administrativo é sempre o interesse social, o bem comum. Deixa eu anotar isso aqui. A finalidade de um ato administrativo é sempre o bem comum, o interesse social, pois a norma é genérica. Outra exceção desse princípio é a de que os atos de proventos praticados pelos servidores não são a eles imputáveis, mas ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual age o servidor. O princípio da impessoalidade estabelece que o administrador público somente deverá praticar o seu ato para o fim estabelecido em lei e tendo sempre um objetivo que é o interesse público. Esse princípio encontra-se implícito no princípio da finalidade. Nos termos do artigo 1 do 37 da Constituição, a publicação dos atos é o parágrafo 1, tá? Parágrafo 1 do 37. A publicação dos atos, programas e obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal às autoridades e serviços. Isso aqui é crime, sabia? Isso é o básico da impessoalidade, não colocar nomes e outras coisas. Porque isso aqui é contra a impessoalidade e publicidade. Esse dispositivo estabelece que deverá ser excluída a promoção pessoal de autoridades aos servidores públicos sobre suas realizações administrativas, entendendo-se inclusive que há uma proibição na prática do ato administrativo para satisfazer interesse privado ou para favorecer determinada pessoa ou determinada situação. O ato administrativo praticado em desatendimento ao interesse público estará sujeito ao quê? A uma anulação por desvio de finalidade. Importante, portanto, vai cair coisa de direito administrativo e ato administrativo no TRE? Estranho. Princípio de moralidade. É aquele que cuida da moral jurídica. O que é moral jurídica? É um conjunto de regras de conduta tiradas da própria disciplina da administração. Vou anotar isso aqui. É um conjunto de regras de conduta tiradas da própria disciplina administrativa. A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa que mereceu consideração especial pela Constituição, inclusive punindo o improbo com as penalidades do artigo 37, parágrafo 4. A moral administrativa é imposta ao agente público para sua conduta interna, segundo as exigências da instituição e que serve à finalidade de sua ação. O bem comum. O administrador, ao atuar, deverá manter o elemento ético de sua conduta. Por isso que às vezes cai no direito administrativo, falam para estudar o código de ética. Pois a moralidade é um pressuposto para a validade de todo qualquer ato administrativo da publicação. A moralidade administrativa está ligada ao conceito do bom administrador, que é aquele que usa sua competência legal para atender aos preceitos de vigência vigentes e moral comum. Próximo, o princípio da publicidade. É o que determina que os atos administrativos devem ser levados ao conhecimento da coletividade através do órgão oficial da administração para que produzam efeitos externos. Regra geral, todo ato administrativo deve ser publicado porque pública é a administração que alisa. Só é admitido sigilo nas hipóteses previstas na lei, que são a regra geral, tudo. Isso aqui é o importante, né? É o que sempre cai dessa coisa de publicidade. E às vezes, quando cai regra de publicidade, cai também a conteúdo da lei de dados, né? Regra geral, todos os atos administrativos têm que ser publicados, entretanto, poderá haver sigilo nos casos de segurança nacional, investigação policiais, interesse superior da administração pública, a ser preservados em processo previamente declarado sigiloso. O princípio de publicidade dos atos
administrativos, além de assegurar seus efeitos externos, visa propiciar o seu conhecimento e controle pelos interesses do direito e pelo povo em geral, através dos meios constitucionais, como a ação popular, mandado de segurança, direito de petição, habeas data e requisito de eficácia. Legal! Falta mais 3 páginas. 6 minutos cada página, vai dar uns 30 minutos, né? Ainda da publicidade. Não é elemento formativo do ato a publicação que produz efeito de um órgão oficial da administração pública e não a divulgação pela empresa particular, televisão ou rádio. Por órgão oficial, entende-se o diário oficial das entidades públicas e os jornais contratados para essas publicações oficiais. Então, se não deu para entender, só é considerado que foi publicado o treco quando ele é publicado em uma rede oficial, que no caso de sempre é o diário oficial de qualquer ente federado aqui. Não é considerado com TV, rádio ou qualquer outra coisa. É só no conteúdo oficial. Sobre o princípio de eficiência. O último princípio que está escrito explicitamente na lei. Também tem uns princípios que não estão escritos lá, mas são meio que subentendidos. Criado pela Emenda Constitucional 19 é aquela que dispõe sobre a eficiência do serviço prestado pela administração pública ao usuário. Depende da regulação dos direitos dos usuários previstos na Emenda 19 e ser editada pela lei complementar. O princípio da eficiência impõe à administração pública direta e indireta, através de seus agentes, a persecução de bem comum, por meio do exercício de suas competências de busca de qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos. A Lei 9784, que regula o processo administrativo federal, faz referência aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Ou seja, são os princípios administrativos de processos. Não são necessariamente, mas os processos administrativos estão neles também. Outras leis esparsas também trazem princípios específicos, como a Lei 866, que é sobre licitação e contrato, e a Lei 8987, sobre concessão e permissão de serviço público. Aqui o princípio da razoabilidade ele está previsto no artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo. Trata-se de princípio aplicado ao direito administrativo como mais uma tentativa de se importarem limitações e discricionalidade da administrativa e ampliando-se o âmbito da apreciação do ato administrativo pelo Poder Judiciário. O que se pretende é considerar se determinada decisão atribuída ao poder público, se aplicar discricionariamente uma norma, contribuirá efetivamente para o satisfatório atendimento dos interesses públicos. A decisão discricionária do administrador será ilegítima mesmo sem a transgressão da norma, se for irrazoável, o que pode ocorrer quando não existirem os fundamentos de fato ou de direito que sustentem essa decisão, ou que ela não leve em conta os fatos constantes da expediente ou dos fatos públicos ou notórios, ou ainda não guarde uma proporção adequada entre os meios que se emprega e o fim que a lei deseja alcançar. Ou seja, que se trate de uma medida desproporcionada, excessiva em relação ao que se deseja alcançar. Gostei só dessa última aqui. Eles falam né? Marcado. Sobre o princípio da proporcionalidade, constitui um dos aspectos contidos no princípio da razoabilidade, pois este exige, entre outras coisas, a proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a administração e os fins. Proporcionalidade de meios e fins. Proporcionalidade em meios e fins. Proporcionalidade entre os meios e os fins que ela tem para que alcançar. Essa proporcionalidade será medida segundo os padrões comuns diante do caso concreto, pois embora a norma legal confira a liberdade para a decisão administrativa segundo critérios de conveniência e oportunidade, essa liberdade muitas vezes se reduz no caso de específicos, em que os fatos podem apontar que o administrador a melhor solução. Se a decisão administrativa for manifestamente inadequada para alcançar a finalidade que a lei determina, a administração haverá de exorbitado dos seus limites de discricionalidade. E o Poder Judiciário poderá o quê? Corrigir essa ilegalidade. Vocês subiram da finalidade. A finalidade podia ser alcançada muito mais fácil desse jeito aqui. E ainda tinha testes comuns que provavam que esse era o jeito certo de fazer, mas vocês não fizeram desse jeito e causaram prejuízo à administração, mesmo tendo conseguido o resultado, entendeu? Tipo assim.
O último princípio que eu tenho aqui é o da motivação. Consagrada pela doutrina e pela jurisprudência, exige que a administração indique os fundamentos de fato e dê direito de suas decisões. Sua obrigatoriedade de quer dizer, sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato. Por quê? Se trata de formalidade necessária para permitir o controle da legalidade dos administrados. Sacou? Precisa disso por causa que isso vai mostrar que está tudo sendo legal. A motivação, em regra, não exige formas específicas e muitas vezes pode ser feita por órgão diverso daquela que se proferiu a decisão, pois frequentemente a motivação consta de pareceres, informações e laudos, relatórios feitos para de outros órgãos, sendo apenas indicados como fundamento a decisão e nesse caso constituído em uma motivação de ato, dele sendo a parte integrante. Agora falta só 2 conteúdos para terminar. Sobre a organização administrativa da administração pública. Daí vai falar do direta e indireta. Essa correlacionada com a estrutura do Estado e a forma do governo adotadas em cada país, e sendo o Brasil uma federação formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, constituindo-se em um Estado democrático de direito em que se assegura autonomia política administrativa, a essas pessoas sua administração há de corresponder estruturalmente a esses postulados constitucionais. A organização administrativa no Estado Federal é complexa porque a função administrativa é institucionalmente imputada às diversas entidades governamentais autônomas expressamente referidas no artigo 37. E essa complexidade aumenta pelo fato de que cada uma delas pode descentralizar-se. A administração pública não é constituída propriamente de serviços, mas sim de órgãos de serviço do Estado e, de acordo com a sua conveniência, tal serviço pode ser prestada pela administração pública, daí chamar-se de administração direta ou por seus delegados. Assim, administração direta ou centralizada. Administração direta ou centralizada é o conjunto de órgãos administrativos subordinados diretamente ao Poder Executivo de cada uma daquelas entes governamentais autônomas. A prestação dos serviços públicos é feita pela administração através de suas entidades estatais, pessoas jurídicas de direito público que integram a estrutura constitucional do Estado e têm poderes políticos e administrativos, tais sejam a União, Estado, Distrito Federal e municípios. Apenas a União é soberana. Administração indireta e descentralizada é um conjunto de entes personalizados que vinculam um ministério, prestam serviços públicos ou interesse público e a prestação dos serviços é atribuída a pessoas jurídicas diversas da União, públicas, autarquias e fundações públicas e privadas, empresas públicas e sociedades de economia mista vinculadas ao Ministério Público, mas administrativamente e financeiramente autônomas. Interessante que os caras são administrativamente e financeiramente autônomos, né? Características comuns das entidades administrativas indiretas. Isso aqui é interessante saber. Vou brincar com tudo e pintar tudo brilhante de highlight com marca-texto. São criadas por lei específica autarquias ou autorizada a sua instituição, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. São dotadas de personalidade jurídica, pública ou privada. O é patrimônio próprio e submetem-se ao regime de lei da 866, que é a contratação delas. Contratam mediante licitação prévia, também no artigo 37. Possuem autonomia administrativa, técnica e financeira. São vinculadas no Ministério para efeito de tutela e controle. Não é subordinação, elas só são vinculadas. Especificamente, daí tem mais explicações de pontos extras de cada uma dessas caras. Isso é importante saber, tá? Autarquias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 regras específicas. São pessoas jurídicas de direito público. A personalidade nasce com a lei. Deixa eu ver. Como é que eu leio isso aqui? Vou falar. Autarquia é. Autarquia é. Não. Autarquias são pessoas jurídicas de direito público. A personalidade nasce com a lei que a institui. Autarquia não é atividade estatal, pois simples desmembramento administrativo do poder público. Autarquias são criadas para a prestação de uma atividade essencial do Estado. Autarquias são desempenho atribuições tipicamente públicas. Autarquias, sua natureza jurídica é meramente administrativa. Autarquias gozam de privilégios administrativos, vantagens tributárias e prerrogativas processuais de fazenda pública e expressos e implícitos nas leis vigentes. Autarquias, seus servidores são disciplinados pelo 8112, regime geral, regime jurídico federal, sabe? Autarquias são organizações que se dá por decreto que aprova o regulamento do estatuto da entidade.
Autarquias. Em caso de extinção, seu patrimônio reincorpora-se no caso de entidade estatal que a criou. Autarquias. Exemplos. INSS, Bacen, INPE, SUNAB, CVM e DNR. Não sei qual dessas aqui ainda existem. Agora sobre fundações públicas. Especialmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 regras. Fundações públicas são fundações jurídicas de direito público. Fundações públicas são criadas de prestação de um serviço social para sem fins lucrativos. O principal é sem fins lucrativos. Seu objetivo é, fundações públicas, seu objetivo é social, educacional e assistencial, cultural, técnico, artístico ou científico. Fundações públicas gozam dos mesmos privilégios que as autarquias. Fundações públicas, seus servidores são disciplinados pelo 8812. Exemplos, FUNAI, que sabe, fundações públicas, normalmente, básico é que elas têm o FAN aqui, ó, o FAN no nome deles. FUNAI, FUNABEM, FUNAARTE, IBGE também é uma fundação pública. Daí, esse FUN é de fundação. Bom? Empresas públicas de sociedade economista. Empresa pública de EPSE. EPSE são pessoas jurídicas de direito privado. A personalidade, eu vou marcar isso aqui que é importante. São direito privado, a personalidade nasce com o registro do seu estatuto. EPSE são criadas para a exploração de uma atividade econômica visando lucro. Exploração de atividade econômica visando lucro. EPSE não gozam de privilégios estatais. Não. EPSE submetem-se ao regime de empresas privadas em geral. EPSE são seus servidores são disciplinados pelo regime de consolidação CLT, porém são equiparados a servidores RG. CLT, isso é importante. E para fins de responsabilidade penal também ao Código Penal. Diferenças entre as duas, né? Empresas e sociedades. A empresa, o capital é 100% importante. A empresa pública é a capital 100% público e podem ser constituídas sob qualquer das formas permitidas em direito. Exemplo, E, B, C, T, C, E, F, Casa da Moeda, Embrapa, Dataprev, Serpro e FEPASA. Essas coisas arrecadam dinheiro com capital público. A sociedade economia mista tem público e privado. O capital é misto, público e particular, com a maioria do poder é público, e devem ser constituídas obrigatoriamente sob a forma de empresarial de uma CSA, Sistema Sociedade Anônima. Pam, pam, pam. São regidas por estatuto social, não se sujeitando à falência e sim por a liquidação extrajudicial, podendo seus bens ser penhorados e executados. Exemplo, Banco do Brasil, Petrobras. Essa coisa de serem executados é triste, né? Vale do Rio Doce, Hidroelétrica Nacional, entes autônomos, agências reguladoras, Anatel, agentes estatais paraestatais, organizações sociais. Quer saber? Não quero mais ver, não. Tchau. Tchauzinho!